Olá, amigos, que prazer é estar ao lado de vocês, que prazer é cumprimentá-los mais uma vez. Estamos encerrando hoje uma série de entrevistas com o professor Rodolfo Arantes. Esteve conosco nas últimas 3 semanas e hoje vamos tratar de um assunto interessante, curioso e importante também para a nossa vida profissional. Eu convidei os jovens que nos acompanhassem esse mês, quero agradecer àqueles que interagiram com a gente, que mandaram o seu recado, quero agradecer pela confiança no nosso trabalho. Nós falamos aqui com o professor Arantes durante esse mês sobre mercado de trabalho, falamos sobre como escolher uma profissão, falamos sobre entrevista, dinâmica de grupo, como você deve se preparar para a entrevista, para a dinâmica, falamos sobre estágio, como você manter no trabalho. E hoje vamos tratar de um assunto no mundo corporativo e na nossa vida também, que é este conflito de gerações. Uma geração midiática, a geração milênio, que está hoje adentrando nas empresas, no mercado de trabalho e se deparando com aquela geração, quem sabe, de 30, 40 anos atrás, que ainda estão ativos no mercado de trabalho. É possível encontrar harmonia? Como podemos aproveitar este momento em que perfis de pessoas diferentes estão se unindo para nós crescermos, para nós amadurecermos, aprendermos mais. Vamos falar deste assunto hoje com o professor Rodolfo Arantes, portanto, fique ligado com a gente. Reforço o convite, interaja conosco nas redes sociais. É importantíssimo para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho, é verdade. Por isso convidamos sempre. Não apenas queremos convidá-lo para que você saiba das notícias do Saldo Extra, mas para que você interaja conosco contando a sua história, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, o seu recadinho, que é uma motivação para nós. Alguns destes nós vamos ler aqui e será um prazer poder compartilhar a sua experiência com outras pessoas. E ao você acessar o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, se você ainda não pediu a revista Saldo Mais, está aqui a revista para que você conheça se você ainda não conhece. A revista Saldo Mais foi preparada pela equipe da Escola Bíblica, porque ela é um estudo bíblico sobre dinheiro. A Bíblia fala muito sobre finanças, quais os conselhos bíblicos, como nós devemos tratar o assunto de dinheiro à luz da palavra de Deus. Mas também você vai encontrar aqui conselhos práticos para que você tenha uma vida de êxito também na questão financeira, ok? Portanto, acesse o nosso blog, ao você encontrar ali a imagem da revista, clique na imagem da revista, vai ter um cadastro, preencha e nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa. E se você não tem acesso à internet, ligue para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, no horário comercial. Nossa equipe aqui vai receber a sua ligação com muito carinho, fazer o seu cadastro e, como eu disse, você vai receber em casa. É um presente do Saldo Extra e da Novo Tempo para você. Eu quero apresentar mais uma vez o professor Rodolfo Arantes. Quem sabe você está hoje sintonizando aí o Saldo Extra pela primeira vez. Professor Rodolfo, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço novamente o convite, é uma honra. Estamos encerrando aqui a nossa jornada e eu quero mais uma vez falar do professor Rodolfo com muito carinho da sua experiência. Ele é professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de Marketing, Liderança e Gestão de Pessoas. É coach internacional, membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching e diretor de marketing da rede de escola Saga. Já passou por muitas empresas grandes como a Embraer, uma pessoa de muita experiência e ele tem compartilhado aqui conosco, com muita boa vontade, o seu conhecimento. Professor Rodolfo, falamos aqui sobre entrevista, falamos sobre currículo, falamos sobre como se preparar para a dinâmica de grupo, falamos sobre escolha de profissão e chegamos a um assunto que é importante nos dias de hoje. Nós vemos uma geração aí midiática, a geração milênio, adentrando no mercado de trabalho e encontrando uma geração como nós dois aí, nos 50. Não somos assim velhos, mas um pouquinho mais rodados. Um pouco mais de experiência. Um pouco mais de experiência. Como encontrar a harmonia entre essa geração nova? Que conselhos nós temos para aqueles que estão adentrando e como nós devemos lidar com essa juventude que apresenta um perfil bem diferente do nosso? Ok, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, porque esse assunto tem deixado muita gente de cabelo branco, né?
Uma coisa, você disse muito bem, pastor, é uma geração midiática. A turma da rede social, é um pessoal que escreve pouco, é um pessoal que tem uma escrita diferente. Hoje em dia está ficando comum um péssimo hábito de encontrar em relatórios textos como se fosse de WhatsApp ou de internet. Então, isso é complicado. Essa geração escreve um relatório técnico como se estivesse mandando uma mensagem. E a gente tem que conviver com isso, né? né? Tem que conviver com isso. Mas nós temos que conviver, mas eles também têm que se adaptar. São as duas coisas. Então, nós falamos há umas semanas atrás sobre a parte de seleção, de ser contratado. Tem um aspecto muito importante, que é como você se comporta na rede social. Isso vai ser levado em consideração quando você está em processo de seleção. É bom a gente mencionar isso aqui, porque a gente falou tanto de entrevista, a gente falou de currículo, falou de dinâmica de grupo, porque como a oferta de trabalho é muito grande, ou seja, existe muita gente disponível, as empresas estão pesquisando muito. E se descobre muito das pessoas, do seu perfil, nem precisa de uma entrevista, né? Só acessar lá o Instagram e talvez vá descobrir algumas coisas. É por aí, né? Exatamente isso. E aí, eu já tive alunos que comentaram, mas professor, eu tenho direito à minha vida pessoal? Tem. Mas a partir do momento que você joga isso na rede social, ela se torna pública. Ela vira pública. Então, às vezes você é um profissional tecnicamente falando perfeito, mas pode ser que os teus comportamentos na rede social não estejam alinhados com o que a empresa está querendo. Então, olha assim, o rapaz sempre aprontando, sempre bêbado, fazendo algumas coisas ali e tal. Talvez não seja essa pessoa que a gente quer nesse momento. Então, tome cuidado com o seu comportamento na rede social, porque isso vai ser analisado no teu processo de seleção. Então, esse é um aspecto. O que nós podemos dizer nisso aí, professor, é o seguinte, não é que a empresa está ali querendo investigar a sua vida pessoal. É uma questão de valores, Sim. Uma questão de princípios. Se você tem um determinado comportamento, talvez a empresa não tenha nada a ver com o seu comportamento, mas a partir do momento que o seu comportamento entre em conflito com os princípios e os valores da empresa, ela vai entender que este profissional, ele não está representando, ou ele não vai produzir dentro da empresa aquilo que nós esperamos dele. Esta é a conclusão? Teríamos algo mais? Não, é bem isso mesmo, é bem isso. Que tipo de pessoa eu quero ter dentro da minha casa? Pensando como empresário, quem eu quero colocar aqui dentro? Ok? Para quem eu vou pagar? Para quem eu vou entregar responsabilidades? Eu não conheço a pessoa ainda. Então, uma forma de eu conhecer é pesquisar da pessoa. Eu vou entrevistá-la, vou fazer dinâmica de grupo, vou fazer uma análise de currículo, mas eu vou analisar a rede social dele também. Ok? Bem, essa é uma geração. O conflito existe quando nós temos essa nova geração chegando nas empresas onde tem o pessoal de gerações anteriores. Não vamos falar os velhos, vamos falar de geração anterior. Porque são comportamentos diferentes. Né? E eu sempre falo, essa geração que está aí, ela é fruto da nossa geração. Eles são os nossos filhos. Então, o que está aí é como nós os educamos. Essa turma não criou essa maluquice. Essa turma não criou essa tecnologia toda. Não, nós criamos. Nós criamos. Eles são frutos disso. Nós fomos imigrantes na tecnologia. Nós tivemos que aprender a tecnologia. Eles são nativos. Eles já nasceram com essa tecnologia. Eu tenho uma neta de 5 anos que mexe no tablet, mexe no celular, mas não com 5 anos, já fazia isso com 3. Se bobear, chega na tela da TV e fica passando o dedo. Assim. Chega na tela da TV, ela vira o gibi com o dedo, assim, ela não folheia, ela passa o dedo no gibi. Né? Verdade. Então, e essa nova geração, ela tem um perfil comportamental diferente da nossa. Então, por exemplo, o pessoal que veio de 1970, 1980, ainda tem muito aquilo de entrar na empresa, trabalhar aqui, me aposentar, fazer minha carreira, aquele comprometimento e tal. A nova geração não. A nova geração é aquela que diz assim, não gostou? Me manda embora. É isso. É isso aí, né? É isso. Ou até mesmo ele vai, sabe, ele pede conta. Ele pede conta.
Então, aquele negócio, quando você fala assim, o compromisso do funcionário com a empresa, ele fala, eu tenho desde que você tenha comigo. É uma visão diferente, é uma visão diferente. A empresa, ela nunca pensou duas vezes antes de demitir um funcionário para fazer uma redução de custo. Mas o funcionário sempre pensou 10 vezes antes de pedir conta. Uhum. Essa turma não está pensando, não. Ele tem um compromisso com ele. Ele tem um compromisso com ele. Então, ele fica na empresa se ele está se sentindo bem dentro da empresa. Não é uma questão de compromisso com a empresa, não. É uma questão de compromisso com ele. Aonde ele está, se ele está se sentindo bem, se está agradável, se o clima está muito maravilhoso, ele fica. Não é nem uma questão tanto de salário, mas ele fica. Tanto que existe um cargo novo, você ouviu falar já em gestor de felicidade? Gerente? Sério? As empresas estão contratando gestores de felicidade, o nome é esse. É um cara que tem a responsabilidade, é um profissional que tem a responsabilidade de deixar as pessoas felizes em seu ambiente de trabalho. Ou seja, é aquele responsável pelo clima organizacional. Exatamente. Né? É o responsável pelo clima organizacional. O que não significa que não vai ter cobrança, o que não significa que não vai ter metas, o que não significa que você tenha que entregar, que tem que ter resultados. Cada vez mais está sendo apertado para fazer mais com menos, mais resultados, qualidade, etc. e tal. Mas você tem que estar feliz ali dentro. Então, cria-se todo um ecossistema para que você seja feliz, mas entregue. Se você não entregar o resultado, eu te troco. Então, acontece muito disso. Então, o principal conflito que acontece hoje de gerações é que a geração mais antiga ela tem uma forma de pensar. A geração, ela foi criada, ela foi educada de uma outra forma. Por exemplo, os meus pais, os teus pais, quando chegavam na época de férias, ele perguntava, onde é que vocês querem passar as férias? Ele falava assim, nós vamos para a praia, ou nós vamos para o sítio. Ah, não quero ir para o sítio. Eu não perguntei se quer ir para o sítio. Você vai. A gente vai para o sítio. Tem que ir, né? Né? Então, hoje em dia, não. Nós, quando vamos passar as férias com nossos filhos, o que nós fazemos com eles? Gente, olha, o que vocês acham? Nós ficamos 3 dias na praia, tanto tempo no sítio. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Todo mundo participa. Então, ele foi educado num ambiente participativo. Quando ele chega dentro da empresa, ele quer participar também. Então, quando ele pega um gestor que é mais antigo, que é meio top-down, que a gente chama assim, o ditador, olha, você vai fazer isso, 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 isso. Ele fala, eu vou fazer assim, assim, assado. Ele falou, cara, desculpa, você vai fazer isso, 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 isso. Ele não está acostumado a... Ele fala, peraí, mas ninguém me perguntou se eu quero fazer isso e se eu vou fazer isso. Ele falou, não tem que te perguntar, você está aqui para trabalhar, você vai cumprir. Então, esse conflito aquele que a gente tem uma gíria que a gente fala assim, você chegou agora e já quer sentar na janelinha? Sim. Agora, é isso. Vamos falar um pouquinho para essa geração, e eu vou falar um pouquinho como administrador agora, né? Falar um pouquinho como administrador. A nossa CLT, ela foi feita pela nossa geração, e ela possui alguns pré-requisitos que nós, como administradores, nós temos que cumprir e temos que apresentar, tipo cartão ponto, esse tipo de coisa assim. E essa nova geração, ela está mais preocupada, às vezes, com o resultado do que com a carga horária que ela está prestando. Como que a sua nova geração tem que entender esse contexto? A empresa, ela tem requisitos que eu devo cumprir. Eu devo produzir, é verdade, mas eu tenho que cumprir alguns requisitos. O que nós temos que dizer para esses jovens de tal maneira que eles entendam e entrem nesse clima organizacional, que às vezes é um pouco fechado, limitado, não porque os chefes não têm visão, mas porque existem algumas obrigações legais que têm que ser cumpridas. Não sei se eu consegui apresentar aqui a minha dúvida de uma forma a tornar esta resposta produtiva para quem está entrando no mercado de trabalho. Veja, vamos colocar assim, o que é regra tem que ser seguido. Então, se existe, por exemplo, uma carga horária, você está numa empresa que tem lá uma convenção sindical que diz o funcionário trabalha de tal hora, tem que ter tantas horas de descanso. Essa é a regra do jogo. Então, e se ele ferir essa regra de jogo, ou se você permitir que ele fira essa regra do jogo, você está colocando um telhado de vidro na tua empresa para um futuro processo trabalhista.
Então, tem todos esses aspectos, né? Tem todos esses aspectos de como que você dribla isso. E isso é muito complicado de fazer. Por isso que muitas das empresas, muitas startups que estão surgindo agora, quem vai trabalhar, eles estão mudando o regime de contratação. Eles não fazem um regime de CLT. CNPJ com CNPJ. CNPJ. Você abre uma ME, e vem trabalhar para mim. Microempresário, e vem trabalhar para mim. Você emite uma nota fiscal e eu te pago assim, assado e tal. É uma forma que eles estão encontrando, que não é uma forma ilegal. Ou seja, a CLT é uma alternativa de você contratar. Tá? Fazer um contrato PJ é uma outra alternativa de você contratar. Mas muitas empresas estão fazendo isso. Exatamente. Para poder ter essa flexibilidade. São empresas dinâmicas, são empresas de desenvolvimento, são empresas de TI, onde o pessoal dorme dentro da empresa, onde a empresa monta um alojamento, ela cria uma casa. O rapaz só vai final de semana em casa para lavar roupa suja para a mãe lavar. Mas ele dorme praticamente dentro da empresa. Mas agora outras empresas você não consegue fazer isso. As empresas mais tradicionais, vou falar indústria automobilística, indústria de cosmética, a própria indústria aeronáutica e tal, ela tem regras, então vai dar uma determinada hora, você vai ter que ir embora. Ou seja, o jovem tem que entender isto, né? Que alguns requisitos que a empresa pede é porque existe uma obrigação legal que ela precisa cumprir. Agora, vamos para aquela geração, a nossa geração, Perfeito. Que está recebendo a geração milênio. Nós também temos que andar uma segunda milha. Eu acho que precisamos também entender e compreender que essa juventude pensa de uma forma diferente. E nós temos que, às vezes, descer até eles, não descer porque eles estão embaixo hierarquicamente ou de qualquer outra forma, mas ir até eles e tentarmos entender como a cabeça deles funciona e ajudar. Eu acho que esse equilíbrio fará toda a diferença, não é isso? Perfeito. Alguns programas atrás nós comentamos da necessidade de estar sempre aprendendo. O gestor atual, vamos falar assim, os mais experientes, precisam voltar para a sala de aula. Em que sentido? Entender quem está chegando. Se eu sou líder, se eu sou gestor de uma empresa, de uma área, eu tenho que estar me atualizando constantemente com relação à gestão de pessoas. Nessa atualização de como entender gestão de pessoas, eu vou entender como é que funciona essa nova geração, perdão. Como é que eu trabalho essa turma? Em que momento eu exerço uma liderança coach, como se chama, um líder coach? Em que momento eu faço um mentoring? Que momento eu sou mais impositivo? Ou seja, tudo tem o seu momento. Tá? Em que momento que eu faço uma liderança situacional? Em que momento que eu tenho que ser o exemplo? Se eu peço alguma coisa, eu tenho que ser referência daquilo que eu estou pedindo. Principalmente em termos de atitude e de comportamento. Né? Então, o gestor também tem que voltar para a cadeira, cada vez mais. É muito comum, quando eu estou dando no meu curso de liderança, na pós, eu estou explicando alguma coisa, eu vejo os alunos fazendo assim com o olho e tal, eu falo assim, eu sei o que você está pensando. Você acha que o teu chefe tinha que estar aqui escutando essa conversa, não é? Todo mundo fala, ele tinha que estar aqui escutando isso. Eu falei, mas ele não está. Então, eu não estou preocupado como que o teu chefe exerce a liderança, eu estou preocupado como que você vai exercer a liderança quando você for chefe. Você está aqui aprendendo a se formar. Então, cada vez mais agora, os líderes estão voltando para a universidade para entender o que está acontecendo. Por que o maluco vira e fala assim, eu estou indo embora porque você não deixa eu trabalhar de bermuda? Cara, é verdade. Eles falam, não, eu vou trabalhar em tal lugar porque lá eu posso trabalhar de bermuda. Porque bermuda, para ele, é uma coisa que tem alto valor. Agora, professor, vamos voltar agora para a geração midiática de novo. Uso das redes sociais no ambiente de trabalho. O que você tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, o jovem, ou essa geração, tem que entender o seguinte. Tudo que está dentro da empresa pertence à empresa. Mas eu estou usando o meu Instagram, o meu Facebook. Não, você está usando equipamento da empresa. Você está em horário de trabalho. Então, em horário de trabalho, você está sendo pago para produzir. Então, tem esse aspecto. 2, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Tem certas coisas que acontecem na empresa que tem que ficar na empresa. E isso é colocado em rede social. Lembra da época do Orkut? 1900. Outro dia. Outro dia. Tinham comunidades. E não tem tanto tempo assim. A gente fala outro dia,
Mas não tem tanto Não tempo tem muito assim, tempo, vamos falar. Não tem muito tempo, não. Verdade. 10 anos? 10 anos, 10 anos. Nem isso, né? Nem isso, um 10 pouco anos, menos. um pouco menos. Quer dizer, evoluiu muito, né? Exatamente, muito rápido. Aí tinha comunidades dentro do Orkut, que era ali. Eu trabalho no projeto Embraer 170. Vou falar de uma experiência que nós tivemos. Aí nós entramos ali dentro, tinha uma série de informações que eram mais sigilosas ou internas, sendo divulgadas na rede social. Então, isso não pode. E isso também acontece hoje em dia nas outras redes que tem mais moderno. Então, rede social é viciante, é gostoso, mas tudo tem que ter a tua hora. Quando alguém está mandando muita mensagenzinha em horário de expediente, não dá para perguntar, pô, legal, adorei a piada, gostei da fotografia e tal, mas e tal coisa está saindo? E tal coisa está acontecendo? Ah, você não deixa a gente relaxar. Não é que você não deixar. Eu acho que tudo tem momento para as coisas. E um detalhe, não é, Rodolfo, não é só o equipamento da empresa que eu estou utilizando, porque o smartphone está ali, do lado do meu computador na minha mesa. E aí eu estou trabalhando, pim, faz aquele recado. Eu vi que chegou uma mensagem. E aí, será que é minha colega? Será que é o programa do final de semana? E fica aquela tentação de querer utilizar. Aquilo ali perturba o trabalho, tira a concentração, baixa a produtividade. E o jovem tem que entender que o grande prejudicado não é a empresa, é ele. Porque o trabalho dele talvez não será feito com a mesma qualidade, ele não vai produzir tudo aquilo que ele poderia ter produzido. E amanhã depois precisa, vamos promover aqui, é um supervisor, um coordenador, um gerente. Aí vamos fazer um recrutamento interno. Eu pergunto, será que isso não pode ser levado em consideração? Nossa, muito. Isso é observado o tempo todo. Algumas áreas e algumas empresas, vamos lá, algumas áreas, por exemplo, a área financeira, e algumas empresas, como o escritório de contabilidade, já estão colocando armáriozinhos que para você entra para trabalhar, você deixa o seu celular ali, tranca e você trabalha. Isto pode ser feito? Eu não vi nenhuma legislação dizendo que é proibido você trancar o celular da pessoa. Mas já está mais do que provado que quem fica olhando para o Instagram erra na conta. Isso que eu estou dizendo, a questão da concentração, né? Entendeu? Ele perde a concentração. Agora, imagina um contador que está ali puxando um balanço, fazendo um lançamento. Ele inverteu 363 para 633, já foi R$300 para mais ou para menos de diferença na digitação. Isso acontece? Claro que acontece. Você está concentrado numa coisa, daqui a pouco, plim, plim, ele olha assim, uma mensagenzinha de alguém. E ficou maluco, porque você agora tem WhatsApp, você tem e-mails, você tem o telefone, você tem tudo. Snapchat? Você só não tem paz. É verdade. Só não tem paz. Professor, a gente tem que partir para a conclusão. Vamos lá. Vamos dividir aqui em dois grupos. O grupo está entrando, tem os intermediários, estão indo no meio do caminho, e aquele grupo de uma geração que está próximo da aposentadoria. O caminho aqui é administrar as diferenças. Um cede um pouco, o outro cede pouco. Procure entender outra parte e aprenda com ela. E os que estão mais experientes, venham até os jovens e aprenda com eles também. Eu acho que esta harmonia irá produzir, eu diria, bons dividendos para ambas as partes e para a empresa como um todo. Podemos concluir assim? Podemos. Eu poderia deixar duas palavras: resiliência e empatia. A capacidade de trocar de lugar com o outro e a flexibilidade da resiliência para entender que o mundo não é o seu mundo. Você pertence a ele, mas ele não é teu. Então, se você for resiliente, se você conseguir ter uma visão macro e praticar a empatia, que é fazer a troca de lugar com o outro, né? Se todo mundo fizer isso, aí a coisa vai bem. O problema é quando alguém se fecha. E aí quando alguém sempre me pergunta, Rodolfo, mas o outro lado é fechado. Então parta de você. Toma iniciativa. Toma iniciativa. Seja proativo. É igual um relacionamento. Chega para tua esposa e fala, eu te amo. Você desmonta e cria mas um ambiente propício. Ela não me diz. Não, o que ela diz é um problema dela. O que eu digo é um problema meu. Agora, se parte de mim a iniciativa de ser carinhoso, a contrapartida vai ser essa também. Na empresa a mesma coisa. Se parte de mim a iniciativa de querer entender o outro, a possibilidade do outro querer me entender é muito maior. Agora, se eu acho que eu sou o dono da razão, ele também vai achar que ele é o dono da razão dele. E aí todo mundo perde.
Ou seja, a coexistência pacífica, ela é possível, a integração e a harmonia é possível, depende da nossa disposição de querer chegar lá. Exatamente. Professor Rodolfo, muito obrigado. Foi uma pena que o nosso tempo acabou, a nossa sequência de entrevistas termina aqui, por enquanto. Eu espero vê-lo aqui outras vezes. Vai ser um prazer, vai ser um convite e eu vou estar aqui. Que Deus abençoe a sua família e os seus empreendimentos. Muito obrigado, amém. Amigos, lembrem-se de colocar em prática tudo aquilo que vocês ouviram aqui. São conselhos sábios de uma pessoa experiente que veio aqui dar a sua contribuição. Você pode sim construir uma carreira de êxito, de sucesso, ser feliz na sua vida profissional, fazer a diferença, trazer uma boa remuneração para a sua família, você poder fazer algo mais e melhor a cada dia e ser uma pessoa feliz. Lembre-se, a sua atitude e o seu comportamento fará toda a diferença na sua vida. E eu digo mais, você deve buscar a ajuda daquele que é capaz de fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Eu estou dizendo a bênção do nosso grande Deus. Eu deixo com vocês uma dessas lindas promessas da Bíblia, o que nós encontramos no livro de Salmos, no capítulo 32, no verso 8, que diz assim: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Algumas outras traduções dizem assim: guiar-te-ei com os meus olhos. Deus pode te dar a bênção necessária, instruí-lo e ajudá-lo, para que você siga pelo caminho correto, para que você se comporte da forma certa, construa bons relacionamentos para a sua alegria e a sua felicidade. Portanto, faça a sua parte, mas não se esqueça de buscar a bênção do Senhor. Eu tenho certeza, Ele vai estar ao seu lado. Um grande abraço e que Deus muito te abençoe.